A paz do Senhor, eu sou o pastor Juliano Fraga, você já me conhece e já quero aproveitar e fazer os meus agradecimentos. É isso mesmo, nosso canal passou de 100 mil inscritos, alcançamos a marca de 100k. Eu quero agradecer a você que nos acompanha em nosso canal e juntos, em um tempo de crescimento, através do ensino, através da palavra de Deus, nós conseguimos chegar a essa marca juntos e o nome de Deus é glorificado por isso. Que mais pessoas continuem se inscrevendo em nosso canal para que possamos, através da palavra de Deus, atingir o nível de conhecimento e até mesmo de relacionamento para com Deus. Eu quero hoje trabalhar com o texto de Êxodo, capítulo de número 16, falar sobre o maná. Qual o mistério que tem ali na palavra em seu original, na palavra hebraica. Mas antes disso, quero ler um texto da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 10. Aqui o Paulo vai citar sobre este alimento espiritual que era a comida espiritual no deserto que Deus trouxe ao povo hebreu. E o Paulo vai fazer uma espécie de analogia, comparando a caminhada dos hebreus com a caminhada do cristão, a caminhada da fé. O que Paulo está fazendo nessa epístola doutrinária à igreja em Corinto, quando Paulo estava em Éfesos, são conselhos acerca da idolatria, que levou o tropeço de Israel no deserto, do povo hebreu, e a orientação de Paulo é que assim como os hebreus tropeçaram, nós cristãos devemos ter o cuidado para não tropeçar e não cair. Quem está de pé, cuide para que não caia. Paulo ele está usando a caminhada dos hebreus e o tropeço dos hebreus, alertando os coríntios que assim também nós caminhamos também pelas mesmas etapas que os hebreus caminharam. Isso dentro de uma analogia, nós devemos tomar cuidado, porque se eles caminharam nessas etapas e vivenciaram experiências com Deus e tropeçaram, quanto mais nós, que também caminhamos em etapas com Deus, nós podemos também, se não vigiar, tropeçar e cair e perecer no deserto e não alcançar a promessa que Deus tem. E Paulo vai discorrer da seguinte forma: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Logo, o que Paulo está dizendo? Os hebreus, eles deixaram o Egito, foram batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados na nuvem, e eles bebiam de uma bebida espiritual, de uma pedra que é Cristo, e comiam de uma comida espiritual. O que Paulo está dizendo é que a caminhada dos hebreus começou deixando a terra de Gósen, Ramsés, Sucote, deserto de Etã, desceram entre Migdol e Piairote e depois atravessaram o mar. Foram batizados na nuvem e os hebreus foram sustentados pela pedra que era Cristo, trazendo a bebida espiritual, e a comida que era o maná, que também sustentava o povo no deserto. O maná sustentou o povo no deserto por um período de 40 anos, ainda que este povo veio a murmurar contra Deus. No livro de Números você vai ter essa murmuração, dentro de tantas outras, mas eles murmuravam acerca do maná, dizendo: só tem esse maná? Nós cansamos do maná. Na verdade, o cansaço do povo hebreu do maná era cansar do próprio Deus, era se cansar daquilo que Deus colocou para o sustento dos próprios hebreus. Mas o que Paulo está dizendo é que nós também deixamos o Egito. Como os hebreus deixaram o Egito? Naquela noite onde o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais. O sangue do cordeiro passou nos umbrais e houve o êxodo, a saída dos hebreus do Egito. Assim também nós. Se não houver o sangue do cordeiro, ainda somos escravos. Se não houver o sangue do cordeiro, ainda estamos no Egito. Sem o sangue não há liberdade.
Mas se há o sangue do Cordeiro, somos livres. Nós nascemos de novo. Quando? Quando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi derramado. Crendo em Cristo, deixamos a escravidão do pecado. E por causa do sangue do Cordeiro, houve o êxodo, houve a nossa saída. O nosso novo nascimento se dá através do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, quando nós deixamos as trevas do Egito. Na analogia, os hebreus, eles foram batizados no Mar Vermelho e nós, no batismo nas águas. Os hebreus foram batizados na nuvem. A nossa experiência pós-batismo nas águas também é na nuvem. Que nuvem é essa? Na coluna de fogo, revestidos de poder, o batismo com o Espírito Santo. Mas a igreja também, ela se alimenta do pão. E este pão e esse maná é Cristo. E a bebida espiritual da pedra que nos alimenta, esta pedra, Paulo diz, era Cristo. Cristo é a pedra. Quando nós nos recorremos ao texto de Daniel, capítulo de número 2, quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados ao cativeiro babilônico no ano 606 a.C., o Nabucodonosor teve um sonho diferente de Faraó. Ele não contou o sonho para interpretar o sonho. Ele pediu que revelasse o sonho e depois interpretasse o sonho. Isso é muito difícil acontecer. Arioque, o chefe da guarda, passou um pregão em Babilônia e nenhum mago, astrólogo ou adivinho conseguiu revelar ou interpretar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não orava muito, ele só fazia lição de casa porque todo judeu ora 3 vezes ao dia. Por que ele orava com as janelas abertas rumo a Jerusalém? Porque todo judeu acreditava que Deus só habitava dentro do templo. Sendo assim, as janelas abertas rumo a Jerusalém, orando, buscando a Deus. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, eles rezam 5 vezes ao dia. Não me pergunte como funciona isso. Paulo disse, nós, cristãos, orai sem cessar. Daniel ora, Deus dá a Daniel a revelação. Ele comparece diante de Nabucodonosor e Deus revela a ele que o sonho era uma estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e o quadril bronze e as pernas ferro e barro, os 10 dedos também ferro e barro. Fala de 4 reinos dentro destes materiais: Babilônia, Medo-Persas, Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, e Roma. E os 10 dedos são blocos de nações do antigo Império Romano revivido que vai surgir dentro de um período tribulacional, provavelmente União Europeia. Mas Daniel, ele vê uma pedra. Esta pedra, não obstante, ela vem sem auxílio de mãos. E esta pedra esmiuça a estátua. Logo, o que Deus estava mostrando para Daniel na revelação do sonho de Nabucodonosor é que os reinos humanos iriam passar. Os reinos humanos são efêmeros, passageiros, limitados. Mas a pedra é Cristo. E esta pedra, na segunda vinda, trará um reino eterno que subsiste eternamente. Textos sobre a segunda vinda, na Batalha do Armagedon, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, Zacarias 14, temos também Mateus 24, versos 31, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. É a segunda vinda quando Cristo vem, é o cumprimento do texto de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo de número 42. Não é sobre isso que eu quero falar, desta vez sobre escatologia, estátua de Nabucodonosor ou apontamentos proféticos dentro do livro de Daniel. Não é nada disso. É que a pedra é Cristo. E quando Pedro, na região de Cesareia de Filipe, confessou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus disse, disseste bem, Pedro, e não foi carne e nem sangue que te revelou, senão o meu Pai que estás nos céus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o próprio Pedro, para não deixar dúvidas que a pedra é Cristo e não Pedro, ele vai dizer que Cristo é a pedra de esquina que foi rejeitada. E os judeus rejeitaram e tropeçaram na pedra que é Cristo. Além disso, Paulo vai dizer que Cristo, ele é a pedra.
Paulo está dizendo que Cristo é a pedra e a comida espiritual que os hebreus foram sustentados no deserto também é Cristo. Como podemos saber isso? Vamos para o texto de Êxodo, capítulo de número 16. E eu quero ler a partir do versículo de número 13. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou da superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Isso aqui é muito importante agora. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Na verdade, em todas as traduções, ou em quase todas as traduções, essa expressão, que é isso, que no hebraico é manhu, manhu em hebraico tem um tom de pessoalidade, é um pronome pessoal. Os pronomes pessoais em hebraico, ani, por exemplo, eu, atá, tu, hu, ele. Manhu não pode ser traduzido por que é isto. Os hebreus, quando viram o maná, eles perguntaram a Moisés, manhu. Manhu, a nossa tradução, inseriu no texto que é isto, quando na verdade manhu não é que é isto. A pergunta dos hebreus aqui é quem é ele ou o que é ele e não que é isto, porque é um pronome pessoal e há um tom de pessoalidade na expressão manhu. Manhu é quem é ele ou o que é ele. E o Moisés responde, pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu, isso é o pão. Quando na verdade o que Moisés está dizendo é hu ha lechem. A expressão lechem se escreve lechem. O CH em hebraico tem som de 2R em sua pronúncia. A resposta de Moisés para a pergunta dos hebreus, quando eles perguntaram manhu, o que é ele? Quem é ele? Porque não sabiam o que era. E aí Moisés respondeu para eles. E a resposta de Moisés em hebraico é hu ha lechem. Ele é o pão. Logo, ele é o pão. Isso nos remete a um texto muito importante, que é o texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 48. Anote aí, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo de número 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está dizendo, eu sou aquele pão. Assim eu era pedra, e essa pedra saciava através de uma bebida espiritual para o povo no deserto por um período de 40 anos. Assim eu também sou o pão que sustentou aquele povo por 40 anos. Pena que eles se cansaram do pão, rejeitaram o maná, rejeitaram o pão e preferiram as cebolas e os pepinos do Egito. Assim é hoje. Muitos se cansaram do pão que nos sustenta, não só por 40 anos, mas por toda a nossa vida cristã, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Alguns se cansaram deste pão, do sustento, da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Muitos se cansaram da palavra e abandonaram o caminho da fé. Outros trocaram o pão pelo sustento do mundo, pelas cebolas e pelos pepinos. A expressão que Jesus usa, eu sou o pão, é a mesma expressão que ele usou
em João capítulo de número 8, no versículo de número 58. Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão eu sou, pela Septuaginta no grego, é ego eimi, eu sou. Essa expressão é a mesma usada em Êxodo 3,14, quando Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, R-E, Asher, R-E. O que Jesus está dizendo aos fariseus é: eu sou antes de Abraão e eu sou aquele que falou com Moisés. Mas nenhum judeu poderia expressar o eu sou. Se você fosse para uma escola rabínica, você iria dizer Hani talmidi, eu aluno. Por que você não pode dizer eu sou? Porque eu sou, somente Ele é. Somente o Senhor é, será para todo sempre. Ele é o eu sou, o que sou. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés, eu sou Deus. E eu permiti a Abraão ver o meu dia e ele se alegrou. Quando Abraão viu o dia de Cristo, quando Deus levou Abraão para o Moriá, ele colocou Isaac no sacrifício, amarrou Isaac na lenha para ser acesa. Quando ele levantou o cutelo, o anjo do Senhor disse, pare, eis ali o carneiro. O que o Abraão viu? A maquete do Calvário. Nós estávamos em Isaac, mas a ira de Deus que era sobre Isaac foi substituída sobre o carneiro. Assim ele vislumbrou uma maquete do Calvário. A ira de Deus era sobre nós, mas na cruz foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo está saindo da oração do Getsêmani, Judas o trai com um beijo, a palavra grega é mais de um beijo, mais do que 3, apontando Jesus aos soldados. E quando os soldados perguntaram, és tu Jesus? Ele disse, ego eimi, eu sou. Ele estava dizendo, eu sou Deus. E eles não suportaram a voz da divindade. No deserto, quando os hebreus perguntaram, man hu, eles não estavam perguntando, que é isto? Eles estavam perguntando, o que é ele? E Moisés respondeu, hu ha lechem, ele é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Assim como os hebreus se cansaram do maná, nós não vamos nos cansar da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Deus abençoe você inscrito em nosso canal, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.